Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje a gente trouxe um conteúdo que tenho certeza que você quer saber mais sobre. Proteínas, quantidades, como a gente aproveita melhor essas proteínas e como a gente faz mais músculos. Bom, então antes da gente falar sobre quantidades de proteína, tipos de proteína, é importante que a gente contextualize sobre a função da proteína dentro do nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente restringe algum dos outros macronutrientes, sejam os carboidratos ou as gorduras, o que acontece no nosso corpo? A gente acaba utilizando como um recurso emergencial as proteínas como substrato energético, ou seja, eu vou usar proteína para fazer energia. Sim, a proteína tem calorias, sim, ela pode me fornecer energia. Porém, a principal função das proteínas dentro do nosso corpo são fazer estruturas. Então, nós somos feitos todos inteiramente de proteínas. Se eu estou desviando essa função principal das proteínas para, por exemplo, uma função energética, isso acaba sendo muito caro para o corpo. Então, além de eu produzir metabólitos tóxicos do uso das proteínas como fonte de energia, eu ainda gasto energia para usar proteínas como fonte de energia. Tá, mas isso não é bom? Se eu quero emagrecer, eu vou gastar mais energia? Sim, é bom até certo ponto, porque lembrem, a proteína ela é a estrutura do nosso corpo, inclusive muscular, e quanto mais músculo eu tenho no meu corpo, mais rápido é o meu metabolismo. Sim, a termogênese, o efeito termogênico, não depende daquele pré-treino que você consome, e sim da quantidade de músculo que você tem no seu corpo depois de ter puxado ferro. Então, o processo de aumentar o metabolismo, ele é gradativo e depende principalmente da quantidade de massa magra que a gente tem. Voltando então ao nosso foco inicial do vídeo, que é falar sobre quantidades de proteína do dia, fontes de proteína do dia e também digestibilidade de proteína, é importante que a gente saiba que existe uma recomendação de proteínas por dia por pessoa. Tá, mas ninguém é igual, né? Por que tem uma recomendação? Então, tudo que a gente considera como recomendação é baseado numa média populacional. Então, a gente tem as pessoas que têm uma necessidade abaixo dessa média e a gente tem pessoas que têm uma necessidade acima dessa média. E a gente tem momentos da vida em que a gente pode ter uma necessidade maior ou menor de acordo com essa média, certo? A necessidade de proteínas por dia varia em torno de 1,3 até 2 gramas por quilo por dia. Então vamos considerar aqui, por exemplo, que eu vou falar, eu fiz conta mesmo. Vamos considerar aqui, por exemplo, um bife de 100 gramas bovino tem 25 gramas de proteína. Então cuidado para não pensar que essa quantidade de proteína são as fontes proteicas que eu preciso consumir no dia, ok? Então, vocês vão ver que é muito fácil, né? Nós, como nutricionistas, é muito fácil de a gente conseguir atingir essa recomendação de proteínas do dia. Beleza. Considerando, então, que as proteínas, elas servem para estrutura, quanto mais proteínas eu consumo, mais músculos eu faço, certo? Errado. Porque a gente tem uma capacidade intestinal de absorção de proteínas. E essa capacidade ela é medida por refeição. Então, voltamos aos exemplos. Por refeição, o nosso corpo tem uma capacidade de absorver de 0,25 a 0,5 gramas por quilo por dia de proteína. Então, vamos considerar uma pessoa de 60 quilos. Ela consegue absorver até 24 gramas de proteína
por refeição. Isso dá, por exemplo, se a gente fosse transformar num suplemento de whey protein, menos do que 1 scoop inteiro. Ou seja, aqueles nossos coleguinhas da academia que estão tomando 2 scoops por vez, para onde está indo essa proteína, será, né? Porque para o músculo não tá. Esse é o segundo aspecto. As proteínas em excesso acabam se transformando no nosso corpo em gordura. Então, os excessos de proteína não se transformam em músculos excedentes, eles se transformam em gordura. Outro aspecto que a gente precisa considerar em relação às proteínas é que as proteínas exigem uma capacidade digestiva alta do nosso trato digestivo. Ou seja, eu preciso ter muito ácido no estômago, sim, muito ácido no estômago é bom. Então, o pH do estômago garante um melhor aproveitamento dessa proteína lá no intestino. Dica: para quem tem dificuldade de digerir proteína, pode incluir antes das refeições, principalmente as refeições mais ricas em proteína, como o almoço, por exemplo, uma colher de sopa de vinagre de maçã ou de limão espremido, um suquinho de limão, ou até um shotzinho de limão para melhorar a digestibilidade das proteínas. Esses alimentos, como o vinagre de maçã e o limão, aumentam a liberação de enzimas digestivas, principalmente lá na entrada dessas proteínas no duodeno. Outra questão relacionada também à digestibilidade, que é muito importante no caso das proteínas, é a mastigação. Então, eu preciso mastigar direito, para eu conseguir absorver bem essa proteína e para conseguir usá-la como uma estrutura do meu corpo. Outro aspecto importante também da proteína é que a gente precisa considerar não só a quantidade que a gente consome por refeição, mas também variar o tipo de proteína que a gente consome na refeição. Ou seja, eu preciso intercalar entre fontes animais e fontes vegetais. Quais são as fontes animais? Carnes, ovos, leite derivados, e as fontes vegetais seriam as leguminosas, como feijões, lentilha, o feijão branco, que tem uma grande quantidade de proteína. E essa variedade vai garantir ao meu corpo uma variedade de aminoácidos também. Porque, por exemplo, se na minha alimentação eu consumo só fontes de proteína animal, por exemplo, eu vou dar para o meu corpo um perfil de aminoácido com uma capacidade mais pró-inflamatória. Então, eu vou ter uma tendência maior a desenvolver, por exemplo, doença cardiovascular. O ideal é que eu intercale as fontes de proteína para intercalar os aminoácidos e não se preocupem. No fim do dia, o meu corpo faz como se fosse um pool de aminoácidos. Esse pool de aminoácidos é um score criado pelo meu corpo com todos os tipos de aminoácidos que eu ofereci para o meu corpo ao longo desse dia. E esse pool vai ser transformado e direcionado para as estruturas que eu preciso criar dentro do meu lindo corpinho. Bom, então só para não esquecer, nunca consuma grandes quantidades de proteína de uma vez. Seu corpo não consegue aproveitar tanta proteína de uma vez só. Fracione. Então, se você usa, por exemplo, um suplemento de whey protein, diminui a dose, fraciona. Em vários momentos do dia, você pode oferecer uma pequena quantidade de proteína para o corpo. Isso é muito mais saudável e garante um efeito muito mais satisfatório dessa proteína. 2. Varie as fontes de proteína para variar para o seu corpo esse pool de aminoácidos. Então, insira outras fontes que você não é acostumado a ingerir, como as leguminosas, por exemplo, que eu dei o exemplo. Então, grão de bico, lentilha. A lentilha não precisa ser só no Réveillon, tá? Não sei se vocês sabem. A gente pode consumir ela em outros momentos do ano também.